Tânia, para 6 de Kislev, estamos explicando a importância das mitzvot na prática, além do que já foi explicado até agora, que é o refinamento nesse mundo é feito através das mitzvot na prática. Outra questão, que esses refinamentos que acontecem nos mundos inferiores, Briá, Yetzirah e Asiá, criação, formação e ação, estão ligados às 288 faíscas que estão no mundo, que a gente está refinando isso, usando a matéria para mitzvot, usando a matéria para uma intenção boa, através de Torá e mitzvot, pensamento, falha e ação, porque a pessoa, para poder pensar a Torá, ela usa sua cabeça física, ela também teve que comer, ela teve que fazer várias coisas para conseguir estudar a Torá e fazer as mitzvot. Então, tudo aquilo ali está sendo refinado através do pensamento, falhação de Torá e de mitzvot. Isso é muito mais forte do que a própria alma da pessoa. Essas faíscas, 288 faíscas que a gente está refinando, são mais elevadas na sua origem do que a própria alma da pessoa. Como a gente sabe que eles estão ligados a um nome Sag, é uma combinação do nome de King of Cake, da 63, que está no íntimo de Adão Kadmon, num nível muito elevado, enquanto a alma da pessoa veio através do nome de Ma, que é o nome mais baixo, que é chamado que sai da testa de Adão Kadmon. Adão Kadmon seria um exemplo de um ser humano como um mapeamento dos mundos espirituais. Então, as almas, modo de falar, é um brilho que sai da testa, igual quando a gente vê a face de alguém, mas as faíscas, elas são do íntimo de Adão Kadmon, ou seja, a refinação desse mundo material é mais elevada do que a nossa própria alma. Isso que está explicado, que teve alguns reis nos outros povos antes de existir rei no povo de Israel. O que quer dizer? Esses reis representam um mundo de Tou, um nível muito espiritual, muito elevado, antes de ter o mundo de Tikkun, antes de ter os nossos reis. Então, quando a gente está usando a matéria para coisa boa, a gente está refinando essas faíscas centeiras que são muito elevadas. Esse é o motivo que a pessoa ela vive, ela cresce e vive de alimento, de algo que é mineral, que é vegetal, que é animal, por mais que eles são inferiores ao nosso reino do humano, né? Pela Torá, o humano é outro reino, não é um animal racional. E a gente consegue refinar através do nome Ma, que é o nome que está ligado ao ser humano, e ele está vivo e cresce do animal, do vegetal, do mineral, exatamente porque eles têm essa faísca, essa fonte do nome de Sag mais elevada, então eles conseguem nutrir o ser humano. Mais uma questão que a gente vê nas mitzvot, na prática, a vantagem em relação ao amor e temor, em relação a Kavaná, ao sentimento, como está escrito, Panai loiral, minha face não vão ver, que quer dizer, o íntimo, a parte mais profunda não consegue se revelar de uma maneira de entendimento. Só o externo, só a parte mais da parte de trás, como chamado os restos, o que sobrou da Hormá da sabedoria. Ou seja, na ação, nas mitzvot, você consegue pegar o que no entendimento, na Kavaná, você pega só o externo. Mais uma questão que a gente vai frisar. Há palavras de Bura, fala que vem da sabedoria divina, não gera. Já a gota, que também vem do intelecto, o sêmen, que também vem do intelecto, através de físico, o Gashmi, ele tem a força de gerar e criar modo de falar do nada. Né? Espiritualmente, está querendo falar aqui, quando a gente fala da sabedoria divina, que ela vem para o ser humano para a gente entender a Hashem, refletir e sentir, a gente só consegue pegar uma parte externa. Igual a fala de um ser humano, uma pessoa que está ensinando, uma pessoa professor está ensinando, ele não está criando algo novo. Inclusive está escrito que a gente não consegue colocar a cabeça em alguém, você consegue ensinar para alguém que já tem cabeça. Às vezes você não consegue passar uma informação para uma pessoa porque ela não tem aquela cabeça para entender aquilo. Não adianta você ser um bom professor. Já a Amshachá, a emanação que vem mais física, ela consegue gerar uma outra vida, porque exatamente vem da essência. Enquanto a fala, o pensamento, até o entendimento, que é mais elevado do que o pensamento em alguma sabedoria, aquele entendimento, aquela sabedoria é só um raio, não é a essência do ser, não é a essência do intelecto que está na alma. Então, a gente sabe que o intelecto ele é uma vestimenta. Aquilo que você está pensando é uma vestimenta para a essência do intelecto, e o intelecto é uma vestimenta para a essência da alma. Então, é só uma partezinha. Né? Um pensamento é só uma partezinha, um entendimento é só uma partezinha. Agora, a gota, onde a pessoa gera uma próxima alma, vem da essência, por isso que gera alguém igual. Então, espiritualmente falando, as mitzvot que são físicas, né, equivalente a essa gota, a gente consegue pegar da essência, enquanto no entendimento, no amor e temor, a gente consegue pegar só o externo. E essa é a diferença entre o trabalho dos anjos, que são resultados dos beijos, em relação ao trabalho das almas que saem do Kelim, que seria como se fosse resultado da relação conjugal. O beijo é a mistura do espírito, né? O espírito de um com o outro, é a conexão intelectual, vamos chamar assim. Então é só mais espiritual, enquanto os Kelim, que é mais físico, vem a alma, pega muito mais a essência. Agora a gente fica com a questão, então se a nossa alma está ligada com a essência, por que que no amor e temor dela a gente fala que não pega a essência, só nas mitzvot na prática? Então esses Kelim de Atzilut, eles viram também almas, também são
considerados como alma, como lado espiritual para os mundos inferiores. Por isso, o amor e temor intelectual que a gente tem é igual à questão dos anjos, que é igual ao beijo, ou seja, do externo, do intelecto, e não do interno. Por quê? Porque não dá para revelar o interno, do intelecto, a essência, não dá para revelar de uma maneira espiritual, só dá para revelar materializando, ou seja, não dá para explicar, só dá para expressar materializando, justamente, igual a pessoa que só consegue gerar o filho, justamente dessa maneira mais material do que ensinar uma matéria. O paná e loiral, minha face, vocês não vão ver, ou seja, a face, a parte íntima, não dá para se revelar, só dá para se expressar através de mitzvot na prática. החוצה